Portal da Transparência é o nome genérico dos sites organizados pelos entes públicos no Brasil, União, Estados e municípios, para a divulgação das suas informações internas que são de interesse coletivo. A nossa Constituição determina a publicidade ampla dos atos oficiais. A transparência na gestão pública é um princípio reconhecido, por exemplo, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E logo na sequência, mais recentemente, com a Lei de Acesso à Informação, esta obrigação de divulgar, esta obrigação de gerir a máquina, a coisa pública de forma transparente, se tornou ainda mais concreta. A Lei de Acesso à Informação trouxe, em 2011, obrigações minuciosas, mais precisas a respeito do dever da administração pública de informar ao cidadão os dados de interesse coletivo. A Lei de Acesso à Informação é muito ambiciosa quando ela declara a sua intenção de fomentar a cultura do controle social, de tornar mais próximo do cidadão as informações da gestão pública e assim desenvolver esse atributo fundamental da cidadania, que é o acompanhamento por parte do cidadão eleitor das decisões e das informações da administração pública. Não, a Lei de Acesso à Informação dispõe que essas informações devem estar em formato acessível, compreensível, deve ser possível a extração de relatórios por parte de quem realiza a pesquisa e ela dispõe também no sentido do conteúdo dos portais, ou seja, os atos produzidos por cada órgão que devem ser publicados, veiculados no seu portal. A estrutura, o layout de cada página é livre, pode ser livremente organizada por cada ente público. A Lei de Acesso à Informação se dirige, em primeiro lugar, aos entes públicos. A obrigação de publicar informações sobre licitações, contratos, pagamentos, organização, estrutura de cada ente público. Em relação às entidades privadas, a Lei de Acesso à Informação alcança aquelas entidades que recebem recursos públicos. A obrigação de transparência, então, estaria na gestão destes recursos, como associações beneficentes que, porventura, recebam repasses, como as associações de municípios, que agora são o foco do nosso programa. Em relação a essas entidades, deve existir a transparência e há a obrigação de seguir a Lei de Acesso à Informação no tocante à aplicação destes valores. O Ministério Público de Santa Catarina desenvolve desde 2013 o programa Transparência e Cidadania. No curso deste programa, nós avaliamos, em uma primeira fase, os portais na internet de todos os municípios e câmaras de vereadores do nosso estado. E logo na sequência, essas avaliações eram encaminhadas aos nossos promotores com a indicação dos pontos a ajustar em cada portal e já com um modelo, uma proposta de termo de ajuste de conduta a ser oferecido ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara. O programa Transparência começou com a avaliação dos portais municipais e logo na sequência evoluiu para a avaliação dos portais dos órgãos estaduais da administração direta, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público e agora ele caminha para a avaliação dos portais das associações de municípios. Não, nós pretendemos promover a transparência de forma dialógica, em consenso com os municípios. Nós produzimos em 2017, no final de 2017, um manual de avaliação de portais municipais, pelo qual tanto as equipes das nossas promotorias foram orientadas a respeito de como avaliar os portais dos seus municípios, como as próprias autoridades municipais também receberam este material, receberam este encarte, para que elas entendam como o Ministério Público realiza essa avaliação e possam, na medida do possível, realizar as adequações dos seus portais de maneira espontânea.
E foi muito interessante também, o programa Transparência, ele não se coloca contra os entes avaliados. Nós tivemos também no início de 2017 uma situação bastante preocupante quando, com a alteração das gestões municipais, das administrações municipais, algumas empresas prestadoras de serviço de organização dos portais simplesmente se suprimiram alguns dados porque a administração municipal havia mudado. No curso do programa, nós notificamos as empresas e alertamos todos estes prestadores de que a informação não pertence à empresa organizadora do portal, mas ela é de domínio público, ela pertence ao ente público e à sociedade. Recentemente, o portal do nosso Ministério Público recebeu distinção em avaliação realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público como o portal melhor organizado entre todas as unidades do Ministério Público no país. Essa distinção muito nos orgulha, é mérito da nossa Coordenadoria de Planejamento, que organiza o nosso portal, da Subprocuradoria Institucional, enfim. No curso do programa Transparência e Cidadania, o próprio Centro de Apoio fez algumas sugestões para o portal do Ministério Público e eu acho que nós seguimos uma linha muito interessante da transparência plena, não apenas dos nossos números internos, da nossa organização, nosso orçamento, mas também da chamada atividade de fim, ações, TACs, representações recebidas, tudo isso está no nosso portal e eu imagino que isso foi considerado pelos avaliadores quando nós recebemos essa distinção. O portal da transparência bem estruturado é um instrumento de exercício da democracia, do controle social, do acompanhamento das atividades do ente público pelo cidadão, não apenas no acompanhamento passivo, mas também ele é instrumento para apresentação de reclamações, de queixas. Veja que o instrumento de ouvidoria, por exemplo, a função de ouvidoria, que todo ente público deve organizar, está diretamente relacionada à questão da transparência. Através do portal, o cidadão acompanha as informações do seu município e pode oferecer queixas e sugestões, pode solicitar novas informações. Então, e a própria lei de informação dispõe nesse sentido, a cultura da transparência visa fomentar o desenvolvimento de uma nova cultura cidadã, um novo cidadão mais atento, mais consciente e também mais exigente.